Aula 36, campo elétrico uniforme, Enem, fenômenos magnéticos. Nesta aula, introdução. Se o campo elétrico em uma região é uniforme, então o vetor campo elétrico em cada ponto dessa região apresenta a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Então nós temos aqui o campo elétrico uniforme. A intensidade é constante, a direção é constante, o sentido é constante. Em classe, o físico norte-americano Robert Andrews Millikan, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1923, realizou diversos experimentos que permitiram identificar o valor da carga do elétron. Em um deles, Millikan borrifou gotículas de óleo eletrizado por atrito entre as duas placas metálicas planas e eletrizadas e analisou o movimento das gotas. Essa experiência ficou conhecida como experimento de Millikan. Em uma situação equivalente à experiência de Millikan, a figura a seguir representa um corpo eletrizado negativamente de massa de 0,1 grama, em equilíbrio entre as duas placas planas paralelas e eletrizadas com sinais opostos. O campo elétrico na região entre as placas pode ser considerado uniforme e possui intensidade E igual a 8 vezes 10 a quarta newton por coulomb. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, intensidade, a direção e o sentido da força elétrica aplicada na carga. Então vamos resolver esse exercício? Bom, a gente sabe o seguinte: como a carga está em equilíbrio, a força resultante é nula. Na carga só atuam a força peso e a força elétrica. A força peso possui sentido vertical, direção para baixo. Então logo a força elétrica deve ter a mesma direção, o mesmo sentido. E nós vamos calcular a sua intensidade agora, correto? Bom, então a força elétrica, ela vai ser igual à força peso. Então a força elétrica é igual à força peso. Como é que é a fórmula da força peso? Massa vezes gravidade. Quanto que é a massa, de acordo com o enunciado? 0,1 vezes 10 a menos 3. A gravidade, 10. Bom, 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 3 vezes 10. Bom, 10 está elevado a 1. Então eu posso anular aqui e aqui. Ficou 1 vezes 10 a menos 3. Então, força elétrica é igual a 1 vezes 10 a menos 3 newtons. Letra B, a direção e o sentido do campo elétrico na região das placas. Então vamos resolver a letra B? Bom, nós sabemos o seguinte: a carga é negativa. Então a direção é a mesma do vetor campo elétrico, porém os sentidos são opostos. Então vamos representar aqui. Então, positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Então aqui eu terei o vetor campo elétrico, e aqui a carga. Na carga agem as seguintes forças: peso e força elétrica. Nós não podemos esquecer também que há a ação da gravidade, que também é para baixo. Então a força elétrica tem sentido para cima e o vetor campo elétrico para baixo. A força elétrica tem o vetor para cima e o vetor campo elétrico para baixo, porque a carga ela é negativa. Letra C, o valor do módulo da carga. Vamos resolver então a letra C. Força elétrica é igual ao módulo da carga vezes campo elétrico. A força elétrica nós tínhamos calculado 1 vezes 10 a menos 3. Agora nós vamos achar a carga. O campo elétrico, de acordo com o enunciado, é 8 vezes 10 a quarta. Bom,
a carga elétrica, o módulo da carga elétrica vai ser 1 vezes 10 a menos 3, dividido por 8 vezes 10 a quarta. Bom, nós podemos fazer o seguinte, o módulo da carga é igual a 1 dividido por 8 vezes 10 a menos 3 menos 4. Ele sobe negativo. Bom, 1 dividido por 8. 1 dividido por 8 vai dar 0, ficou 10, ficou 1. Diminuindo 2, quero continuar, 20, 2, 16, 4, 0. Bom, 0, vezes 10 a menos 7. Bom, aqui nós vamos transformar então em nanocoulomb. Nanocoulomb que tem a base elevada a menos 9. Então, menos 8 menos 9. 12,5 vezes 10 a menos 9 coulomb. Vamos escrever então em simbologia nanocoulomb. 12,5 vezes 10 a menos 9 coulomb. 12,5 N vale 10 a menos 9 coulomb. Letra D, o sinal das cargas nas duas placas. Como o sentido do vetor campo elétrico é para baixo, a placa deve estar carregada positivamente na parte superior e negativamente na parte inferior. Pessoal, então nós terminamos as atividades da aula de hoje, terminamos também as aulas do setor B, e no próximo sábado nós faremos então a avaliação conforme combinamos. Eu espero que vocês vão lá no plural e façam as tarefas mínimas e complementares.
Aula 36, campo elétrico uniforme, Enem, fenômenos magnéticos. Nesta aula, introdução. Se o campo elétrico em uma região é uniforme, então o vetor campo elétrico em cada ponto dessa região apresenta a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Então nós temos aqui o campo elétrico uniforme. A intensidade é constante, a direção é constante, o sentido é constante. Em classe, o físico norte-americano Robert Andrews Millikan, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1923, realizou diversos experimentos que permitiram identificar o valor da carga do elétron. Em um deles, Millikan borrifou gotículas de óleo eletrizado por atrito entre as duas placas metálicas planas e eletrizadas e analisou o movimento das gotas. Essa experiência ficou conhecida como experimento de Millikan. Em uma situação equivalente à experiência de Millikan, a figura a seguir representa um corpo eletrizado negativamente de massa de 0,1 grama, em equilíbrio entre as duas placas planas paralelas e eletrizadas com sinais opostos. O campo elétrico na região entre as placas pode ser considerado uniforme e possui intensidade E igual a 8 vezes 10 a quarta newton por coulomb. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica aplicada na carga. Então vamos resolver esse exercício? Bom, a gente sabe o seguinte: como a carga está em equilíbrio, a força resultante é nula. Na carga só atuam a força peso e a força elétrica. A força peso possui sentido vertical, direção para baixo. Então logo a força elétrica deve ter a mesma direção, o mesmo sentido. E nós vamos calcular a sua intensidade agora, correto? Bom, então a força elétrica, ela vai ser igual à força peso. Então a força elétrica é igual à força peso. Como é que é a fórmula da força peso? Massa vezes gravidade. Quanto que é a massa, de acordo com o enunciado? 0,1 vezes 10 a menos 3. A gravidade, 10. Bom, 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 3 vezes 10. Bom, 10 está elevado a 1. Então eu posso anular aqui e aqui. Ficou 1 vezes 10 a menos 3. Então, força elétrica é igual a 1 vezes 10 a menos 3 newtons. Letra B, a direção e o sentido do campo elétrico na região das placas. Então vamos resolver a letra B? Bom, nós sabemos o seguinte: a carga é negativa. Então a direção é a mesma do vetor campo elétrico, porém os sentidos são opostos. Então vamos representar aqui. Então, positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Então aqui eu terei o vetor campo elétrico, e aqui a carga. Na carga agem as seguintes forças: peso e força elétrica. Nós não podemos esquecer também que há a ação da gravidade, que também é para baixo. Então a força elétrica tem sentido para cima e o vetor campo elétrico para baixo. A força elétrica tem vetor para cima e o vetor campo elétrico para baixo, porque a carga ela é negativa. Letra C, o valor do módulo da carga. Vamos resolver então a letra C. Força elétrica é igual ao módulo da carga vezes campo elétrico. A força elétrica nós tínhamos calculado 1 vezes 10 a menos 3. Agora nós vamos achar a carga. O campo elétrico, de acordo com o enunciado, é 8 vezes 10 a quarta. Bom,
a carga elétrica, o módulo da carga elétrica vai ser 1 vezes 10 a menos 3, dividido por 8 vezes 10 a quarta. Bom, nós podemos fazer o seguinte: o módulo da carga é igual a 1 dividido por 8 vezes 10 a menos 3 menos 4. Ele sobe negativo. Bom, 1 dividido por 8. 1 dividido por 8 vai dar 0, ficou 10, ficou 1. Diminuindo 2, quero continuar, 20, 2, 16, 4, 0. Bom, 0, vezes 10 a menos 7. Bom, aqui nós vamos transformar então em nanocoulomb. Nanocoulomb que tem a base elevada a menos 9. Então, menos 8 menos 9. 12,5 vezes 10 a menos 9 coulomb. Vamos escrever então em simbologia nanocoulomb. 12,5 vezes 10 a menos 9 coulomb. 12,5. N vale 10 a menos 9 coulomb. A letra deu o sinal das cargas nas duas placas. Como o sentido do vetor campo elétrico é para baixo, a placa deve estar carregada positivamente na parte superior e negativamente na parte inferior. Pessoal, então nós terminamos as atividades da aula de hoje, terminamos também as aulas do setor B, e no próximo sábado nós faremos então a avaliação conforme combinamos. Eu espero que vocês vão lá no plural e façam as tarefas mínimas e complementares.